Embora alguns setores da velha imprensa alinhada à ditadura da toga tenham divulgado as habituais informações vindas de ministros anônimos do Supremo Tribunal Federal, que dariam conta de que existiria uma suposta intenção de encerrar os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, os atos do ministro mostram a intenção contrária. Alexandre de Moraes instaurou de ofício um inquérito para investigar o vazamento de mensagens trocadas entre seus ajudantes no STF e no TSE. O ministro justificou a abertura do inquérito com base no Inquérito 4781, conhecido como Inquérito das Fake News ou Inquérito do Fim do Mundo, que o ministro segue utilizando para investigar seus adversários políticos há mais de 5 anos, embora tenha sido arquivado pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O próprio sistema do tribunal registra que o novo inquérito foi aberto de ofício, ou seja, sem qualquer representação de autoridade policial ou do Ministério Público. A justificativa não menciona nenhuma lei, apenas o artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Na decisão de instaurar o inquérito, o ministro Alexandre de Moraes expõe que foi motivado pela suposta circulação de mensagens nas redes sociais. Ele diz: na data de 15 de agosto de 2024, após uma série de reportagens publicadas no site da Folha de São Paulo, em que foram divulgadas mensagens trocadas entre servidores lotados no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, passaram a circular nas redes sociais notícias relacionando o acesso a essas mensagens a possível vazamento de dados no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O ministro analisa imagens de um boletim de ocorrência publicado na Rede Mundial de Computadores, sem indicar os autores das supostas publicações ou se houve alguma averiguação de autenticidade das imagens. Moraes, então, menciona artigos de um veículo de extrema esquerda que questionava como a deputada Carla Zambelli soube da prisão do ex-assessor do ministro por violência doméstica. Da leitura dos artigos da revista extremista, o ministro conclui: nas referidas publicações ficou consignado possível vazamento deliberado das informações com o objetivo de estabelecer uma narrativa fraudulenta relacionada à atuação de servidores lotados em ambos os tribunais, no contexto de reiterados ataques institucionais ao Poder Judiciário, notadamente ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro, então, afirma que o inquérito 4781 teria entre seus objetos a atribuição de investigar o caso, ocorrido mais de 5 anos após sua instauração. Moraes afirma que o objeto do inquérito inclui, abre aspas, o vazamento de informações e documentos sigilosos com o intuito de atribuir e ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, vírgula, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo, fecha aspas. O próprio ministro Alexandre de Moraes, então, explica sua peculiar interpretação dos fatos, teorizando que a divulgação de mensagens feita pelo jornalista Glenn Greenwald é, em si, indício da atuação estruturada de uma possível organização criminosa. O ministro vai além e expõe os fins que a suposta organização criminosa teria, ao menos em sua imaginação. Sem apresentar sequer um único print com qualquer indicação nesse sentido, Moraes afirma que a suposta organização criminosa deseja acabar com a democracia e o Estado de Direito. O ministro consigna: o vazamento e a divulgação de mensagens particulares trocadas entre servidores dos referidos tribunais se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.
utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e, em especial, contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do país, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República. Apesar de mencionar uma organização criminosa e de afirmar que investiga, entre outros, os crimes de divulgação de segredo e violação de sigilo funcional, o ministro não ordenou qualquer diligência contra os jornalistas que publicaram as mensagens ou o veículo, em flagrante contraste com sua atuação em seus inquéritos contra a imprensa conservadora independente. O Procurador-Geral da República, instado a se manifestar sobre o pedido feito pela Polícia Federal para uma busca e apreensão na casa do ex-assessor, prontamente adotou a interpretação do ministro sobre as intenções na divulgação das mensagens. Ao descrever o pedido, Gonet afirma: a Polícia Federal formulou representação, objetivando a decretação de medida cautelar de busca e apreensão contra Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, no interesse da investigação em curso nos autos do inquérito número 4972, que investiga a possível ocorrência dos crimes previstos nos artigos 154 e 325 do Código Penal, em razão do vazamento de informações sigilosas contidas no aparelho celular do requerido, como parte da estratégia da organização criminosa que atua para desestabilizar as instituições republicanas. O PGR prossegue. Na espécie, o vazamento seletivo de informações protegidas por sigilo constitucional, recentemente publicizado por meio de veículos de comunicação, teve o nítido propósito de tentar colocar em dúvida a legitimidade e a lisura de importantes investigações que seguem em curso no Supremo Tribunal Federal, como estratégia para incitar a prática de atos antidemocráticos e tentar desestabilizar as instituições republicanas. O Procurador-Geral da República admite que uma busca e apreensão poderá fornecer outros elementos úteis à sua investigação. Abre aspas. O pedido da autoridade policial convence da imprescindibilidade da providência em prol do avanço das investigações que podem se beneficiar do achado de documentos, anotações, registros, mídias, aparelhos eletrônicos e demais dispositivos de armazenamento de dados reveladores de circunstâncias delituosas, da eventual participação de outros agentes, propiciando uma mais completa compreensão de condutas relevantes. Fecha aspas. Gonet, então, estende o pedido da Polícia Federal, sugerindo a quebra de sigilos bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos. Em decisão proferida quase que imediatamente, o ministro Alexandre de Moraes autoriza a busca pessoal contra seu ex-assessor para buscar não apenas seu celular, mas também outros aparelhos eletrônicos. O ministro determina, abre aspas, diante de todo exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República, defiro a representação da autoridade policial e determino a busca pessoal em face de Eduardo Talhaferro para que se proceda à apreensão do aparelho celular do investigado, bem como de outros dispositivos eletrônicos ou materiais relacionados aos fatos objeto desse inquérito. Autorizo, desde logo, o acesso e a análise de todo o conteúdo,
dados, arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas e e-mails armazenado, incluindo eventuais documentos bancários, fiscais e telefônicos, bem como dos dados telemáticos obtidos, permitindo à autoridade acessar dados armazenados em eventuais computadores, smartphones, dispositivos de bancos de dados, mídias de armazenamento de dados, HD, pendrive, etc., e quaisquer outros arquivos eletrônicos de qualquer natureza, podendo, se necessário for, realizar a impressão do que for encontrado e submeter à pronta análise policial e perícia técnica. Fecha aspas. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou manifestação nos autos do mandado de segurança requerido pela Associação Nacional dos Procuradores da República, protocolizado em abril deste ano, com pedido de liminar para arquivamento imediato do chamado inquérito de Toffoli. Em sua manifestação, Dodge lembrou que já determinou o arquivamento do inquérito e recomendou a concessão de liminar e sua confirmação pelo plenário para anular todo o inquérito. Ao analisar o mérito, Dodge apontou que o inquérito de Toffoli está maculado por vícios de constitucionalidade e legalidade, que o inquérito afronta o sistema penal acusatório instituído pela Constituição, que o inquérito foi instaurado de ofício, sem qualquer previsão legal, que o inquérito está sendo conduzido sem a participação do Ministério Público, que o ministro se recusou a acolher a manifestação de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, que o inquérito ofende o devido processo legal, que o inquérito ameaça o Estado democrático de direito e que há urgência em arquivar o inquérito, já que presente o periculum in mora. Ao mencionar que o inquérito de Toffoli excluiu o Ministério Público, Dodge menciona um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito 4.781 é vítima dos fatos investigados, que seriam ofensivos à honorabilidade e à segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores, princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. Ouça o trecho da manifestação em que Dodge explica que o inquérito de Toffoli deve ser arquivado para preservar o Estado democrático de direito. A Constituição de 1988 estabelece o Estado democrático de direito e submete a ação do sistema de justiça à observância das normas constitucionais e legais e aos princípios de justiça, sendo esta a medida da sua legitimidade. Não pode haver investigação penal prospectiva instaurada sem objeto específico ocorrido em data e lugar determinados. No caso em exame, investiga-se a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Não se sabe em que consistem essas notícias e ameaças, nem de onde elas partiram, nem quem as perpetrou, nem quando isso ocorreu. Acontece que a descrição dos fatos a serem objeto de investigação deve ser suficientemente clara e precisa, de modo a permitir a exata delimitação do poder investigatório estatal a que está sujeito o investigado. O que não pode ocorrer, pois a tanto se opõe o devido processo legal, é a instauração de investigações sem que se tenha um mínimo de elementos de prova quanto a uma prática delitiva específica, a justa causa, na expectativa de que, no seu curso, encontre-se algum fato criminoso. Ademais, a circunstância de que o inquérito 4.781 investiga não um fato específico, mas genericamente notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, acaba conferindo ao STF o poder de investigar toda e qualquer pessoa que pratique tais condutas e ofenda a honra dos ministros e de suas famílias, o que, aliás, será avaliado pelos próprios ministros vítimas dos supostos ilícitos.
Tal circunstância coloca, de certo modo, um número indeterminado de pessoas na condição de permanente alvo potencial da aludida investigação. A situação de insegurança social que daí decorre é patente. A investigação por ministro do STF, previamente escolhido, de fatos genéricos, de modo sigiloso, sem a participação do Ministério Público, é prática compatível com o sistema inquisitorial, mas não com o sistema acusatório. Como afirma Bruno Bodar, a inquisitorialidade está ligada a regimes de exceção, como se pode divisar desde o Egito Antigo, passando pela cognitio extra ordinem do Império Romano até os tribunais da Inquisição medievais. A escusa é sempre a mesma: permitir a manutenção da segurança pública e impedir a subversão da ordem instituída, o que acarretaria a fragilização do Estado frente a uma pretensa ameaça que nunca se sabe ao certo explicar qual é. Cada pessoa abdicaria ou seria forçada tanto de seus direitos em prol do atingimento dos interesses sociais que na realidade se cingem aos interesses dos que governam. Também não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito as medidas cautelares que, segundo notícias jornalísticas, foram decretadas no curso do inquérito 4.781. Além de não terem sido requeridas pelo Ministério Público, elas afrontam valores caros à democracia, como as liberdades de imprensa e de expressão. A notícia de medidas cautelares de busca e apreensão, de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos e de bloqueio de contas em redes sociais em face de 7 pessoas. Segundo noticia a imprensa, os possíveis ilícitos penais que as motivaram estão tipificados nos artigos 138, calúnia, 139, difamação e 140, injúria, do Código Penal, e em artigos da Lei de Segurança Nacional, como nos artigos 18, 22 e 23. A matéria é estranha aos limites do artigo 43 do Regimento Interno. As medidas cautelares foram destinadas a pessoas que fizeram postagens grosseiras e depreciativas. Em que pese não haver dúvida de que ministros do STF merecem o mais elevado respeito, o conteúdo crítico das mensagens está autorizado pela liberdade de expressão garantida a todos pela Constituição, que abrange o direito de crítica. Este autoriza que mesmo as mais altas autoridades públicas do país possam sofrer críticas da população pelos seus atos, ainda que se trate de críticas injustas e ácidas e por isso incômodas. Na verdade, justamente por serem autoridades públicas, elas estão sob permanente escrutínio popular no ambiente republicano, uma das vigas que sustentam o Estado brasileiro. Além disso, a impetrante afirma que dentre os alvos do inquérito 4.781 estão membros do Ministério Público Federal que estariam sendo investigados pela autoridade judiciária por fatos decorrentes do exercício de suas funções institucionais. Tal circunstância afronta diretamente o artigo 18, parágrafo único da Lei Complementar 75 de 93, que estabelece: Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, parágrafo único, quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Sob o influxo do regime democrático da Constituição de 1988, o STF é guardião permanente das liberdades e garantias fundamentais. O cumprimento desse relevante mistério, todavia, exige que, mesmo diante dos mais tormentosos desafios, o STF se porte com autocontenção e racionalidade jurídica, sem se afastar dos valores que lhe cabe defender. Assim é que, ainda que se depare com crimes de gravidade notória, como são os dirigidos contra seus próprios membros, o STF, ainda que movido pelo fim de combatê-los, deve se manter adstrito ao regime democrático, ao devido processo legal, ao sistema acusatório e às liberdades de expressão e de imprensa. Na verdade, é justamente quando colocadas diante de situações de extrema gravidade que as instituições devem agir em estreita subserviência aos valores cuja proteção lhe justifica a razão de existir, sem recorrer a exceções. É o que tem feito o egrégio STF, que sedimentou que o devido processo legal deve ser observado sempre e em qualquer caso, ainda que se esteja diante de crimes graves e que abalem as ordens pública e social.
Nesse sentido, cita-se passagem do voto histórico proferido pelo ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF número 395. Abre aspas. Sabemos todos, senhora Presidente, que a Constituição da República de 1988, passados quase 30 anos de sua promulgação, atribuiu ao Supremo Tribunal Federal um papel de imenso relevo no aperfeiçoamento das instituições democráticas e na afirmação dos princípios sob cuja égide floresce o espírito virtuoso que anima e informa a ideia de república. O novo Estado Constitucional brasileiro, fundado em bases genuinamente democráticas e plenamente legitimado pelo consenso dos governados, concebeu a Suprema Corte de nosso país, que sempre se caracterizou como solo historicamente fértil em que germinou e se desenvolveu a semente da liberdade, como verdadeiro espaço de defesa e proteção das franquias individuais e coletivas, além de representar em sua atuação institucional como órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional um veto permanente e severo ao abuso de autoridade, à corrupção do poder, à prepotência dos governantes e ao desvio e deformação da ideia de Estado democrático de direito. O dever de proteção das liberdades fundamentais asseguradas no texto da Constituição da República representa encargo constitucional de que este Supremo Tribunal Federal não pode demitir-se, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram após séculos de lutas e reivindicações do próprio povo, na consagração de que o processo penal traduz instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir reação instintiva, arbitrária, injusta ou irracional. Na realidade, a resposta do poder público ao fenômeno criminoso, resposta essa que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo, há de ser uma reação pautada por regras que viabilizem a instauração, perante juízes isentos, imparciais e independentes, de um processo que neutralize as paixões exacerbadas das multidões, em ordem a que prevaleça, no âmbito de qualquer persecução penal movida pelo Estado, aquela velha e clássica definição aristotélica de que o direito há de ser compreendido em sua dimensão racional, da razão desprovida de paixão. Nesse sentido, o processo penal representa uma fundamental garantia instrumental de qualquer réu, em cujo favor, é o que impõe a própria Constituição da República, devem ser assegurados todos os meios e recursos inerentes à defesa, sob pena de nulidade radical dos atos de persecução estatal. O processo penal figura, desse modo, como exigência constitucional destinada a limitar e a impor contenção à vontade do Estado, cuja atuação sofre necessariamente os condicionamentos que o ordenamento jurídico impõe aos organismos policiais, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O que se revela importante registrar neste ponto é uma simples, porém necessária observação. A função estatal de investigar não pode resumir-se a uma sucessão de abusos, nem deve reduzir-se a atos que importem em violação de direitos ou que impliquem desrespeito a garantias estabelecidas na Constituição e nas leis da República. O procedimento estatal, seja ele judicial, policial, parlamentar ou administrativo, não pode transformar-se em instrumento de prepotência, nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei. Os fins não justificam os meios. Há parâmetros ético-jurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do Estado. Os órgãos do poder público, quando investigam, processam ou julgam, não estão exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os fatos, cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator de legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei impõe-se a todos, a magistrados, a administradores e a legisladores. É, portanto, na Constituição e nas leis, e não na busca pragmática de resultados, independentemente da adequação dos meios à disciplina imposta pela ordem jurídica, que se deverá promover a solução do justo equilíbrio entre as relações de tensão que emergem do estado de permanente conflito entre o princípio da autoridade e o valor da liberdade. O que simplesmente
atualmente se revela intolerável e não tem sentido por divorciar-se dos padrões ordinários de submissão à rule of law é a sugestão, que seria paradoxal, contraditória e inaceitável, de que o respeito pela autoridade da Constituição e das leis possa traduzir fator ou elemento de frustração da eficácia da investigação estatal. Fecha aspas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.